Nesse vídeo nós vamos falar sobre cabo de alarme de incêndio. Os cabos de alarme de incêndio, preferencialmente, eles devem ser blindados. Então, por que ele tem que ser blindado? Blindado. Por que ele tem que ser? Porque hoje a norma pede centrais endereçadas. Isso é, ela não é mais como uma central de alarme normal, onde é como se fosse um ponto. Não, ela é endereçada. Isso é, vai passar um cabo só, esse cabo vai passar por todos os detectores e cada um desses detectores ele acaba ganhando o endereço. Como se fosse, vamos dizer assim, uma rede IP, para deixar um pouco mais claro. Obviamente, com isso, acaba tornando o sistema um pouco mais complexo e a gente precisa ter um cabo com uma qualidade um pouco melhor. Então, os cabos blindados eles são usados para evitar qualquer tipo de interferência na central que possa acabar ocasionando um disparo falso. É muito fácil de imaginar o problema que um disparo em falso de uma central de alarme de incêndio acaba causando, né? E uma central de alarme de intrusão já incomoda, porém não é algo tão crítico. Agora, imagine uma central de alarme de incêndio instalada em uma empresa com, sei lá, com 100, 200, 300 funcionários, 1000 funcionários. Então, ocasionando um disparo de alarme de incêndio, tem que se iniciar todo um protocolo para ver se realmente tem algum problema lá e tudo mais, sem contar o pânico, né? Os funcionários, imagina, os funcionários entrando em pânico, achando que tem um incêndio, sai todo mundo correndo, então é capaz ainda de ocasionar um acidente muito maior. Por isso, essas centrais precisam ser muito seguras e com índice de disparo em falso muito menor. Então, o cuidado com o cabo é essencial. Já vi muita central de alarme de incêndio instalada com cabo CCI, mas isso não é indicado, muito pelo contrário, é totalmente abolido. Primeiro motivo, a norma diz que esses cabos têm que ser na cor vermelha, porque para a gente conseguir identificar dentro de uma tubulação. Então, quando a gente verificar, abrir uma tubulação e ver um cabo vermelho, automaticamente a gente já sabe que esse cabo é de incêndio, então a gente tem que tomar um cuidado um pouco a mais. Segundo ponto, então esse cabo normalmente ele é blindado para se ter essa proteção contra interferência elétrica. Terceiro ponto, nesses cabos a gente precisa ter uma bitola um pouco maior, porque a gente vai precisar levar esse sinal muitas vezes a uma distância muito maior. Então a gente precisa ter esse cabo com uma bitola muito maior do que um CCI ou um UTP consegue alcançar. Por isso não são indicados. Outra vantagem desse cabo é que no mesmo cabo a gente consegue levar sinal e alimentação. Como os equipamentos endereçáveis eles precisam de alimentação para funcionar, então a gente não precisa levar um cabo de alimentação e um outro cabo para dados. Então nesses cabos normalmente, até você pode ver aqui pela imagem abaixo, né, que eu tenho aqui um cabo que ele é dois pares só, desculpa, ele é um par só. Então esse aqui normalmente ele vai ser usado só mesmo para sinal e aí passa um outro cabo de alimentação. Porém, eu prefiro utilizar o cabo já com dois pares, onde um par eu vou usar para alimentação dos detectores e o outro cabo para sinal. Existem algumas situações onde a gente vai precisar levar esse sinal de alimentação, que é o mais crítico por causa da queda de tensão, mais longa. Então existem alguns fabricantes onde eles têm no mesmo cabo duas bitolas diferentes, diferente de um PP, por exemplo, né? Então você poderia dizer, mas é similar a um PP. Qual que é a diferença desse para o PP? Primeiro, o PP não é blindado, então a gente já elimina isso daí. Segundo, esse cabo de alarme de incêndio, ele pode ter um desses pares um pouco mais grosso que outro. Então existem alguns fabricantes que fazem isso. Então um par mais grosso para alimentação desses setores e um par um pouco mais fino para o sinal de dados do laço endereçável. Normalmente, se o laço endereçável ali pede entre 0,5 até 1 milímetro apenas. Enquanto a alimentação, dependendo da distância dessa central até o sensor, pode ser que precise aí um 2,5, talvez até um pouco mais para poder chegar com a alimentação ok lá, contando com a queda de tensão. Para finalizar, sobre cabo de incêndio, eu tenho um grande conselho para te dar. Somente use cabo realmente homologado e que atenda todas as normas. Por que isso? Hoje o Corpo de Bombeiros ele nem exige muita coisa. Muitas vezes quando ele vai fazer uma vistoria, ele só vai lá e pede para disparar um ou dois setores
para ele verificar se está funcionando. Porém, isso é muito importante na questão do seguro. Se o seguro precisar ser acionado, vamos supor que o ambiente lá acabe tendo um sinistro e tenha um incêndio lá. Provavelmente eles vão acionar um seguro para poder ressarcir esses custos. O seguro ele é muito crítico com questão das normas. Se ele for lá abrir uma tubulação e verificar que o cabo utilizado não atende a norma, já vai ser suficiente para o seu cliente se incomodar e principalmente para você. Então, quando se tratar de alarme de incêndio, sempre siga todas as normas, desde os equipamentos até o cabo. Então, não deixe nada de fora para não correr nenhum risco. Sobre cabo de alarme de incêndio é isso. Então, nós vamos ao próximo vídeo que vai ser sobre cabos coaxiais.